Oi, pessoal! Começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina. E hoje, em vez de só fazer aquele bate-papo sobre a maternidade de modo geral, eu trouxe aqui uma especialista, né? Então a gente vai entrar num assunto mais específico aqui. Eu tô com a doutora Lígia Conte, que é fisioterapeuta e considerada uma das maiores autoridades aí no desenvolvimento motor infantil. Para quem não acompanhou, quando eu passei com o processo com a Gigi, né? Eu tenho um vídeo no canal do YouTube, para quem não viu, contando sobre isso para vocês, que a Gigi teve um atraso, a gente percebeu um atraso ali no desenvolvimento dela, e fomos investigar, fomos atrás da fisioterapia, e ela fez todo o processo de fazer a fisioterapia com a doutora Lígia, e foi aí que eu, na verdade, eu te conheci. Prazer, deixa eu apresentar ela aqui pra vocês. Prazer, Fabi, o prazer estar aqui, primeiro de tudo, viu? Agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui. E assim, ó, eu te conheci porque o meu público, logo no começo que a Gigi nasceu, começou a me indicar várias pessoas. Ah, segue fulana, segue Beltrano, não sei o quê, de conteúdo. E eu comecei a te seguir desde o começo porque alguém me indicou, assim. Via de vez em quando, acompanhava ali nos stories e tal. E foi acompanhando o seu conteúdo que eu comecei a perceber alguma coisa com a Gigi, assim. Eu comecei a perceber, eu via bebês, ela tinha uns 6 meses, eu via bebês de 4 meses fazendo algumas coisas e que a Gigi não estava nem perto de fazer. Então, assim, eu sei que todo mundo fala aquela questão de, cada um tem o seu tempo. E tudo bem, tem essa questão, mas eu via coisas que eu falava, cara, já era pra ela estar fazendo alguma coisa, já era. E aí aquilo foi dando uma pulguinha atrás da orelha. E aí eu falei, vou fazer seu curso. Eu fiz seu curso todo. Você fez? Eu nem sabia. Eu fiz seu curso todo. Porque eu falei, não, acho que eu posso estimular, né? Enfim, alguma coisa ali pra fazer ela chegar ali onde ela tem que chegar. E fiz todo o seu curso, mas aquela pulguinha ainda tava atrás da minha orelha, assim, que aí foi aí que eu decidi marcar a consulta de avaliação. E aí a gente vai falar sobre isso, mas tem todo um vídeo no meu canal que eu conto a questão da Gigi em si. A gente não tá aqui só pra falar da Gigi, não, né? A gente tá pra falar... Embora todo mundo queira. Embora todo mundo queira, a gente não tá aqui pra falar só da Gigi. E eu acho que com o seu conteúdo você ajuda muito outros pais, né, com essa questão do desenvolvimento, de tirar dúvidas, porque às vezes a criança não tem um atraso em si, mas o pai pode estudar seu conteúdo para ajudar no desenvolvimento em si, né, com técnicas, com brincadeiras. E você tem curso também, né? Como eu falei, eu fiz o curso. E você também tem curso para profissionais. Tenho. Na verdade, Fabi, toda a minha área de atuação hoje, essa vontade de trazer informação para esse nicho veio porque o que eu percebo, né, o que eu sempre percebi dentro da minha formação é que quando os pais, né, quando a gente é grávida, a gente estuda muito sobre parto, sobre... a gente lê sobre amamentação, mas a gente nem se aprofunda tanto, mas no geral a gente estuda muito sobre aquele momento da gestação, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, né? E aí, quando aquele bebê nasce, eu vejo que as mães ficam assim, tá, cheguei em casa agora, e o que eu faço com esse bebê? Então, as preocupações que vêm depois do nascimento, elas são, será que eu posso pôr esse bebê dormir assim? Será que a mãozinha desse bebê é muito fechada? Tá normal, não tá normal? Sim. E eu comecei a perceber que a falta de informação deste período, além de trazer muito estresse para os pais, porque muitas vezes a gente passa por situações de nervoso e tudo, que a gente nem sabe que tá tudo bem, elas acabam acarretando alguns prejuízos por falta da identificação precoce de alguma coisa, né? Então, a ideia sempre foi trazer para as famílias e tudo essa questão do conhecimento. E aí, com isso, obviamente, eu acho que eu consegui abrir um leque muito grande de um nicho aí que estava realmente precisando de atenção. E com isso, os profissionais começaram a pedir, né? Não só cursos, mas as mentorias, os workshops, para a gente poder falar muito mais sobre isso e trazer benefício para os bebês sempre. Sim. Não, e é isso, a gente, é o que você falou, a gente estuda muito durante a gravidez. Muito. Depois que nasce, acho que também falta tempo para você ir atrás e estudar, e falta conteúdo específico para esse período depois, né? O que fazer? Eu lembro que na minha primeira consulta com o pediatra, eu fui com uma lista de perguntas, porque você até tira algumas dúvidas antes de nascer, mas você só vai sentir mesmo as dificuldades depois ali que nasce. Mas você sabe que você falou uma coisa importante de falta tempo, e o que eu tenho percebido é que quanto mais a gente atualiza os pais sobre esse período que vem depois do nascimento, mais esses pais sentem que o tempo aumentou disponível. Então, quando a gente orienta, por exemplo, sobre
janela de oportunidade de atividade, sobre o quanto você pode deixar esse bebezinho ali no chão, sobre o quanto esse bebê não é uma coisa de cristal, né? Que a gente pode. Mas eu vejo que as mães fazem assim, sabe? Ai, que bom, não. Aham. Então, na verdade, é esta carga de informação, quando ela é bem feita, obviamente, né? A boa orientação, ela traz alívio para esse período inicial de vida, sabe? Sim, sim. E você, quem não conhece, eu vou deixar o Instagram. O seu Instagram é Desenvolve Criança, né? Isso, Pra vocês acompanharem lá. E você faz muita caixinha de perguntas, né? muito. Abro Sempre todo tira dia. muita dúvida do pessoal. E eu sempre acompanho, porque às vezes uma dúvida que eu nem posso É. pensar em perguntar, alguém faz aquela pergunta e vai me tirar essa dúvida. Até coisas futuras, que assim, ainda não tô na fase de usar certas coisas. Por exemplo, Uhum. a bicicletinha De equilíbrio. de equilíbrio. Ainda não tá na fase da Gigi, mas assim, eu já vejo, falo, ai, que legal, mais pra frente, tal. Então, é legal acompanhar, porque vai tirando dúvidas e fica aberta lá pra quem também quiser perguntar também. E umas em coisas vários... aleatórias, por exemplo, agora eu tava vindo pra cá e uma mãe mandou assim, né? Ai, minha bebê tem 1 ano, tudo bem, ela gosta de andar na cama elástica, Uhum. né? Tudo bem ela andar numa cama elástica, numa festa e tal. E aí eu respondi pra ela, olha, tudo bem ela andar, mas se tiver criança maior pulando, não é legal, porque um dos maiores índices de fratura de braço que a gente tem em pronto-socorro é de acidente de cama elástica. Eu já quebrei a rótula do joelho Você na cama elástica jura? quando criança. É muito comum, Fabi, muito. E aí, um monte de mãe, quer dizer, nem a que perguntou, né? Um monte de Aham. mãe mandou pra mim. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, às vezes é uma ou outra orientação que, por eu estar ali por trás dos bastidores, fica mais simples de dar, né? Eu não era tão pequena, eu tinha uns 7, 8 anos, talvez até mais. Mas tinha uma pessoa muito maior que eu pulando junto Eu tenho comigo. pavor. E aí, nisso, eu fui muito alto, voltei, me machuquei, quebrei, engessei, enfim. Eu tenho pavor hoje em dia de cama elástica por conta disso. E as pessoas não param pra pensar no conceito da cama elástica. Então, qual é o conceito da cama elástica? Você pular na cama elástica. E aí, quando a gente coloca um bebê que não tem sequer estrutura de quadril, de joelho, Não de consegue tornozelo, pular nem no plano, né? E você vê muitos pais fazendo assim, e óbvio, né? Aquilo que eu sempre falo, nenhum pai, nenhuma mãe faz aquilo querendo errar ou querendo machucar a Sim. criança. Mas se alguém te der essa informação, numa próxima vez você não faz isso, Sim. né? Então acaba acertando. Sim. A gente só pedi pra abaixar um pouquinho, que agora eu fiquei com frio. Eu pedi pra aumentar o ar, agora eu fiquei com frio. E, bom, hoje você atende aqui em São Paulo, né? No Atendo. Centro de Desenvolvimento, Uhum. Desenvolve Criança, que a Gigi foi lá, inclusive. Não tem só você, tem outros profissionais, fisioterapeutas, fonos, enfim, mas é onde você atende. E também tem o atendimento online, né? Quando eu comecei a fazer essa divulgação de Instagram, que foi uma coisa super orgânica, Fabi, diferente do que muita gente pensa, eu nunca tive essa coisa de, quero crescer, eu quero ser blogueira, influencer, nunca pensei nisso, isso aconteceu de forma super orgânica. Sim. E eu costumo dizer que hoje o meu trabalho, ele ainda é assistencialista, né? Eu não sou uma pessoa que estou por trás das câmeras, eu estou ali, mão na massa todo dia, você vivenciou isso. Sim. E com o crescimento da parte digital, a gente acabou, eu consegui chegar em muitos locais que eu nunca imaginei. Então, hoje, por exemplo, eu costumo falar que as pessoas elas não têm noção do que é a puericultura no Brasil. A puericultura, para quem não sabe, é esse acompanhamento mensal do primeiro ano de vida, né? Do bebê. E assim, o Brasil, a gente é muito, muito, muito bom nisso. Profissionalmente, assim, os profissionais da puericultura brasileira são muito bons, os pediatras, os fisioterapeutas, né? Quem trabalha com essa área, porque quando você começa a conversar com as pessoas de fora, gente, é um desespero. As mães que moram fora, por qualquer que seja o motivo hoje, elas choram comigo em atendimento, porque elas falam, Lígia, aqui a gente não tem pediatra, a gente não tem médico, a gente não tem para onde correr, a gente tem zero informação. Então, nesse cenário, o atendimento online, ele tem sido assim, é muito gratificante, porque as mães mandam, eu consigo acompanhar à distância e elas se sentem um pouco mais perto, sabe? Mais acolhidas, né? Mais acolhidas, com certeza. E assim, acho que uma dúvida que surge muito é como que a gente sabe que o desenvolvimento do bebê tá normal, não tá atrasado? Como que a gente pode ter essa noção de que tem algum atraso ou não ali no desenvolvimento? Então, a ideia é sempre que a puericultura sirva para isso. Então, quando o bebê nasce, a gente leva esse bebê para consultas mensais e a gente espera que esse pediatra, né, que é a pessoa que está mais próximo da mãe, ele tenha esse olhar de dizer, olha, estamos aqui tá tudo bem, tá tudo bem. O que a gente tem de fato na prática?
A medicina, a pediatria hoje, ela é super voltada para as questões de altura, peso, enfim, comportamento, conversar com as mães sobre sono. Então, sou mãe também de 2 Uhum. crianças e eu sei como é. A gente vai no pediatra, a gente fica assim, engordou, cresceu, né? Aham. E então, na prática, a gente vê que nas consultas mensais não existe muito essa análise ali, né? É Uhum. por isso que eu friso tanto de trazer as informações. E aí, o que acontece é que a gente só consegue dizer se isso tá ok, se aquilo não tá ok, se a gente souber o que é esperado, né? Uhum. Então, se a gente não tem essa informação, tá sempre tudo bem. E o que a gente tem hoje de dados, até cientificamente falando, é que os 2 primeiros anos de vida de uma criança são responsáveis, motoramente, biomecanicamente, por quem Uhum. nós vamos ser como adultos. Então, o que a gente carrega de disfunção, o que a gente tem de dificuldades, os nossos problemas posturais, de mastigação, eles todos estão ali consolidados nesses anos iniciais. Então, a gente saber o que esperar ali é muito importante para a gente saber se não está tudo bem, como foi sua pergunta, né? Uhum. Então, como é que eu vou olhar uma criança, como foi o seu caso, né? Você mesmo falou, eu só consegui saber que a Gigi estava com alguma questão ali, porque eu fui olhando e dizendo, não, mas isso aqui não é. Porque senão a gente está naquela ignorância benigna, né? A gente está Aham. naquela coisa de, poxa, eu não sabia, né? Sim. E também tem muito assim, o bebê é preguiçoso, né? Que o pessoal fala, São os não, é mitos, né? preguiçoso e tudo. Só que assim, preguiça vai até um certo ponto, mas o É. bebê é curioso, né? O bebê quer fazer as coisas. Sim, Então, quando você vê que não tá indo, passa uma semana, passa 2, você vai começando a ter. Eu acho assim, uma coisa que me ajudou muito foi no seu conteúdo que você fala sobre os marcos de desenvolvimento, sim, né, a linha do desenvolvimento, porque tem ali é o que você falou, tem os períodos, então até sim, tanto tempo tem que rolar, até tanto tempo tem que fazer o gato, a esfinge, então ficar atento nessas questões. sim. Meu bebê, lógico que não necessariamente assim, até 4 meses, fez 4, Que é uma outra coisa que é é, difícil o pessoal entender, né? Que quando a sim, gente fala, sempre existe, dentro da regra, a gente tem as exceções, que são totalmente sim. benignas ali, normais, né? Sim, sempre vai ter uma variável para mais, É. para menos, mas aí já é um ponto de atenção Uhum. de ficar ali. No caso da Gigi, foi um mix. É, na verdade, foi assim: o pediatra me fez uma pergunta que foi: ela já tá querendo engatinhar? Ele falou, não engatinhando, mas assim, tentando. E aí isso me acendeu um alerta. Que eu falei, cara, ela não tá, Nem tipo, perto. nem sonhando com isso, sabe? E aí eu falei, se ele tá fazendo essa pergunta, é porque ela já era pra estar fazendo algum tipo de coisa nesse sentido. E aí foi aí que eu comecei a estudar e a pesquisar e ir atrás. E fui sentir essa Uhum. diferença. Então, foi o que me acendeu. É a E ele ignorância do teve e bem. ele teve um olhar atento, Fabi, porque o que que a Sim. gente vê hoje dentro do primeiro ano de vida do bebê? As pessoas, né, tanto o pessoal da medicina quanto os próprios pais, avós, né? O que que se espera? Então o bebê nasceu, se espera que ele firme a cabeça. Depois que ele firmou a cabeça, alguém começa a esperar ele sentar. Depois que ele sentou, a gente espera que ele ande. E pouca Aham. gente pensa no que acontece nesses Nesse meio intervalos. termo. É. E são nesses intervalos que a gente vê os distúrbios. Então, por exemplo, uma criança que não sentou na hora que ela deveria sentar, não é porque o problema dela está no tronco necessariamente e ela não teve firmeza, é porque antes disso ela não fez o que ela deveria, com absoluta certeza. Então, Aham. nesses intervalos falta muito conhecimento, né? Então, como você falou, eu sempre falo da linha de desenvolvimento, que é essa linha de 0 a 12 meses que a gente traça, mas ela não vai de fato a 12 meses, é óbvio que o desenvolvimento segue. E nesta linha, a gente tem marcos específicos que acontecem em Uhum. fases específicas e não são marcos e fases que eu inventei, né? É o Sim, que a gente sim. vê na biomecânica, na descrição motora. Eu até coloquei um vídeo outro dia no Instagram de um bebê antílope nascendo, que ele Hum. nasce e no que ele nasce, ele leva 45 minutos do momento que ele nasceu até o momento que ele fica em pé e sai andando. Por que a gente não podia ser daquelas? Não. Então, mas você sabe por que que isso acontece? Eu fui pesquisar, eu falei, mas por quê, né? O que acontece é o seguinte, o bebê antílope, ele tem que se defender de predadores. Desde Ele cedo, não né? tem um cuidador como nós temos. Uhum. Então o bebê ele nasce e ele tem que se pôr em pé, porque se ele precisar fugir, ele precisa estar pronto, né? Sim. Então ele tem que se defender. Nós não, nós temos esse período, nós temos cuidador, nós temos quem nos acolhe, né? Então Sim. esse período ele é um período de desenvolvimento, de maturação mesmo do bebê. Uhum. Não, e aí, falando um pouquinho dessa questão da linha, né? Tem Uhum. alguns marcos que ficam marcados. Então, o controle do pescoço, da cabeça, que vem Isso. primeiro. Então a gente Depois. tem assim, ó, o controle ele vem sempre da cabeça, a gente chama de céfalo caudal, ele vem sempre da cabeça em direção aos pés. Então a gente Aham. imagina o bebê como uma régua,
né? E aí ele vai ganhando, então, ali 0 centímetros, 2 centímetros, ele vai descendo. Quando a gente pensa na primeira aquisição do bebê, a gente tem esse controle cervical. Então, ali de 0 a 2 meses, a gente tem um bebê ganhando esse controle de levantar, movimentar, né? Então, é a aquisição do controle. Com 3 meses, a gente tem que ter esse bebê com essa cervical firme. Então, é um bebê que já segura o pescocinho. Né? Quando a gente chega ali perto de 4 meses, a gente tem um bebê que começa a ganhar lateralidade. Ou seja, você coloca esse bebê no chão, que é uma fase, Fabi, que pouca gente observa. E esse bebê vira para os lados, né? Esse bebê consegue virar para os ladinhos, assim. Depois disso, esse bebê tá já se levantando do solo no que a gente chama de esfinge, pouca gente conhece, que é o modo como esse bebê se empurra do chão usando as mãos de bruços, né? Daí em diante ele pivoteia, que é um movimento circular com a barriga no chão, então é um movimento que esse bebê gira em torno do próprio eixo, e é o pivoteio, por exemplo, quem prepara para o sentado. Então um bebê que senta mal, né, um bebê que tomba quando ele senta, ele foi um bebê que não pivoteou legal. Né? E as Como uma coisa está interligada com a outra. Exatamente. Né? A gente chama de construção motora dentro da fisioterapia. Opa. A gente chama de construção motora dentro da fisioterapia. Então, essa construção, ela se dá em cima de um marco em cima do outro, né? E aí, depois que esse bebê sentou, ele começa a usar o quadril. Então, a gente vê essa régua já descendo para a região lombar. Então, é quando ele faz o movimento do gatinho, que é o 4 apoios. E através desse gato, ele começa a escalar, se pôr em pé, que é uma fase linda da Gigi. A Gigi agora só quer ficar em pé. E aí, o engatinhar, que muita gente ainda acha que é dispensável, totalmente dispensável. Antes do engatinhar, necessariamente tem o arrastar? Tem o arrastar. Então, o arrastar é um movimento de deslocamento muito primitivo, né? Então, ele é um movimento que o bebê começa a demonstrar ali reflexamente que existe com 4, 5 meses. Ele fica que nem uma minhoquinha. Aqueles vídeos que a gente vê no Instagram que o bebê tá engatinhando dentro da incubadora, né? Aquelas coisas assim, bem primitivas mesmo. O arrastar, ele normalmente fica ali entre 6, 7 meses. Os bebês que fazem o gato cedo, tem bebê que com 4 meses tá ficando de 4 apoios. Esse bebê, muitas vezes, quando ele vai arrastar, como ele já tem o gato, ele já sai engatinhando. Então, existem alguns bebês que não arrastam de fato, mas a gente espera que esse arrastar apareça em algum momento da linha, né? Entendi. E aí depois o famoso andar, O famoso andar, que é um marco super esperado e que as pessoas confundem, que eu acho que é a maior treta do desenvolvimento hoje é essa. No momento que esse bebê começa a se colocar em pé lá com 7, 8 meses, todo mundo já faz o quê? Pega no dedinho e vamos andar, vamos andar. É assim que eles pulam o engatinhar. E é assim que a gente entra num desespero como pais. Por quê? Porque a gente parte do princípio que uma coisa está muito perto da outra e não está. Então, esse bebê que se colocou em pé com 7, 8 meses, ele ainda precisa de muitos meses para ter um andar livre. Então, essa ansiedade que a gente vê muitos pais terem, ela vem desse desconhecimento mesmo. Sim. A Gigi, por exemplo, ela fica... Onde ela acha um lugar para se levantar, ela se levanta. Mas você piscou, a menina cai, né? Porque ela não tem um equilíbrio ainda, ela não tem uma força. Mas essa caída dela agora, que vai fazer ela, quando ela tiver 2 anos, lá na escolinha, cair, ninguém fica ligando pra sua casa e falar, Gigi, quebrou o dente. Porque é essa queda que vai fazer ela, com 2 anos, cair e se proteger. Né? Quando a gente recebe alguém na clínica, por exemplo, que é a queixa do pai, da mãe, ele se enrosca no pé quando sobe a escada, ele cai muito. A gente vai analisar, essa criança não passou pelo que deveria nos marcos. Sim. E aí, hoje ela já tá conseguindo fazer uma andadinha pra um lado pro outro, muito pouco ainda, mas faz. Mas aí quando ela, tipo, quer ir pra um lugar mais longe, ela já se joga no chão, engatinha e levanta em outro lugar, então... E que bom que você sabe que isso é normal, porque se você tivesse a dúvida de que isso é um atraso, alguma coisa, você já ia se preocupar. Sim, sim. E aí você falou essa questão de, às vezes, o bebê acaba nem engatinhando, e muita gente falava assim, eu falava, gente, a gente tá com atraso, que ela nem engatinha, as pessoas falavam pra mim assim, mas meu filho nem engatinhou. E aí tem essa polêmica aí do... Precisa ou não precisa passar pelo engatinhar? Então, o engatinhar é um dos marcos, se não o marco mais importante da linha de desenvolvimento, porque ele é o marco quem traz algumas coisas que impactam muito nos anos seguintes aí da infância. Então, por exemplo, ele é o marco que faz uma varredura no ambiente. Então, sabe aquelas pessoas que trombam em tudo, que não sabem dançar, que não têm noção de espaço? O engatinhar, ele é quem programa a gente para esse momento. Então, ele é o primeiro movimento que faz coordenação olho-pescoço, por exemplo. Então, a criança olha para lá e consegue se locomover para outro lugar, né? Ela mira para onde ela quer ir, consegue ir. Então, é o marco que trabalha a união dos 2 hemisférios. Então, as crianças que não engatinham, elas têm dificuldade na escola, por exemplo, de fazer
a escrita, de passar de uma página para outra, elas perdem foco. A gente já teve muita criança diagnosticada com transtorno de déficit de atenção, porque não conseguia fazer esse tipo de atividade, e são crianças com problema de coordenação motora mesmo, né? Caraca. Então, o que aconteceu? Em um dado período aí da história, o engatinhar foi tirado do conceito de marco obrigatório e tudo porque não foi colocado na caderneta do Ministério da Saúde, ou porque muitas crianças, a gente estudou isso com o pessoal dos Estados Unidos, muitas crianças, principalmente dos Estados Unidos, que é o país do imobilismo, né, que cria aqueles jumpers, todas aquelas coisas. Sim. Lá, as crianças engatinham muito pouco, porque elas são muito colocadas para ficar em pé nesses artefatos todos. Então, o que aconteceu? A população começou a engatinhar menos e aí esse marco foi excluído. Mas quando a gente vai estudar a biomecânica, estudar tudo isso, esse marco está lá muito bem definido e com a sua importância, né? Tá tudo lá. Sim. E aí, até você entrou nesse quesito, eu ia falar de um assunto que eu acho que eu até falei aqui no episódio com o pediatra, eu acredito, mas eu não lembro mais, faz tempo. Mas sobre a questão do uso de andadores, que é proibida a venda dos andadores, mas a gente ainda vê muita gente falando e usando, né? E o porquê na parte, pensando na parte biomecânica do bebê, o porquê não usar o andador. Porque a gente, né, pelo pediatra, ele falou, causa muito acidente, porque a criança pega velocidade com aquilo, e não é aquilo que vai fazer ela aprender a andar, mas com certeza. Pensando na biomecânica, quais são os malefícios do andador? Então, na verdade, houve uma proibição num dado momento dos andadores, se eu não me engano, em 2013 derrubaram essa proibição, e hoje ela é um projeto de lei que tramita aí, né? Eu trabalhei muito tempo em pronto-socorro pediátrico, e o maior índice de traumatismo craniano que existe em atendimento de pronto-socorro pediátrico é trauma por andador. E o que acontece? O andador, ele tem uma cerca, assim, são muitos os riscos. A gente tem um risco aí, óbvio, que todo mundo diz, que é o de acidentes através da rodinha do andador, né? Então, todo mundo já viu vídeo de criança indo pra rua com andador. A gente tem muito acidente com fogão, porque a criança vai ali até o fogão e puxa uma panela, põe a mão no fogo. A gente tem muito acidente de escada. Então, 1 degrau, 2 degraus, é o suficiente para essa criança deslizar e ficar de ponta cabeça, bater a cabeça. A gente tem muito acidente com piscina, de crianças que se afogam com o andador. Então, é muito sério nesse sentido, mas biomecanicamente falando, a gente está falando de uma criança que não tem um quadril pronto para ser colocado em pé, então até que essa criança se coloque em pé, esse quadril está solto em cerca de 6 partes. Então, quando você pensa num esqueleto, toda aquela parte do quadril, ela está todinha solta. Né? Então, a criança começa a se colocar em pé nessa fase linda da Gigi, de se colocar em pé, dar passo de lado, e ela vai ganhando as consolidações, os ligamentos, a musculatura, tudo que vai sustentar esse quadril. Se a gente pega esse bebê e a gente vê, Fabi, eu fico assim horrorizada, tem gente colocando bebê em andador com 4 meses. A criança acabou de ganhar a aquisição na régua lá do controle cervical, e a gente está esperando que ela tenha um apoio de pé. E aí a gente coloca aquela criança e ela consolida aquele quadril totalmente instável. E, Lígia, mas eu coloco e ele sai andando, né? Ele gosta. Como é que essa criança para em pé se ela não está pronta? À base de reflexos, à base de compensações posturais. São crianças que ficam muito na ponta de pé depois. Então, a gente não consegue ter uma marcha legal depois dessa criança. Essa é a criança que não tem reação de proteção. E aí, o que acontece dentro do consumismo que existe hoje em dia? É a mochilinha que põe para a criança cair de costas e não se machucar, é o capacetinho que põe na criança de borracha para a criança cair e não se machucar, no lugar da gente fazer a criança se proteger sozinha. Aprender a se proteger na hora de cair. E aí, acho que isso serve também, a gente tá falando do andador, mas serve também para os jumpers, para aqueles mesinhas estáticas, né, que o bebê, andador estático, né, que o bebê fica em pezinho. A gente tem que pensar que tudo que coloca o bebê em pé antes da hora não é legal pro bebê. Inclusive a mãe pôr o bebê em pé. A mãe pôr aquele negócio que põe na porta, tem um suspensório que as pessoas colocam, né? A própria fraldinha embaixo do braço, que os nossos avós usaram muito tempo, né? Passar a fraldinha embaixo do braço, né? Às vezes eu ouço os pais falando pra mim, e a nossa coluna, como fica de segurar na mão? Eu falo, não fica, não é pra você estar segurando na mão da criança se ela não tá pronta, né? Então, quando a gente coloca a criança em qualquer aparato, enfim, que coloque ela em pé sem que ela tenha se colocado em pé, a gente está causando ali um avanço biomecânico sem ela estar pronta. Entendi. Então, fica a dica aí, gente. O que a gente pode fazer desde recém-nascido para incentivar positivamente o desenvolvimento do bebê?
eu acho que aquela frase que muita gente fala, assim, é muito importante, que o menos é mais, né? Então, primeiro, a gente enxergar o bebê como um ser humano que vai mostrar pra gente se alguma coisa estiver errada e a gente ter esse olhar atento de sinal de alerta. Então, é óbvio que é super comum e é normal um bebê chorar bastante. Sim. É normal o bebê dormir pouco, né? Assim, dormir pouco que eu digo assim, durante a noite acordar várias vezes, é normal o bebê querer colo, tudo isso é normal. Né? A gente está falando de um ser humano, como a gente citou anteriormente, que precisa da gente como cuidador. Mas um bebê que você coloca de barriga para baixo, ele só chora. Um bebê que não tolera ficar no chão. Um bebê que você põe de lado, ele reclama. Um bebê que tem uma tensão no braço. Um bebê que não levanta o pescoço. Um bebê que tem uma disfunção na mamada, que é o primeiro sinal que esse bebê dá de que alguma coisa está errada. Então, todo esse cenário, ele tem que ser observado. A gente tem que sair dessa cultura do tratamento e ter um olhar atento para a prevenção. Porque a gente hoje tem consultórios de fisioterapia lotado de crianças de 5, de 6, de 7 anos. Mas a gente não tem esse olhar antes para que essas crianças não cheguem nessas alterações. Eu acho que esse é o principal foco. Sim, até falei isso no meu vídeo quando a gente falou da Gigi, né, que a gente às vezes tem esse olhar da fisioterapia só para consertar, quando quebra um braço, quando se machuca, e aí a gente pensa na fisioterapia para consertar, mas a gente não pensa na prevenção. Isso. E aí, às vezes a gente passa por outras, por exemplo, no dentista a gente vai lá para fazer uma limpeza, não sei o quê, para prevenir. A gente não deixa só para ir quando tem que fazer por um aparelho quando já tá torto. Não, a gente faz a prevenção. E às vezes a gente não tem esse olhar na questão da fisioterapia, E né? o foco que tá errado, Fabi, porque as pessoas focam muito na maternidade. Eu falo de novo, porque eu sou mãe também. Eu não tô aqui para fazer julgamento, né? Eu julgo a mim mesma todos os dias. Mas o foco da gente como mãe nesse primeiro ano de vida, ele é muito errado. A gente tá preocupada com onde vai fazer o enxoval. A gente tá preocupada com coisas, gente, coisas que eu pensei assim que eu ia usar e que eram de extrema importância, isso tudo cai por terra, entendeu? Então, o nosso foco fica em coisas assim, poxa, por que não focar na prevenção do bebê, no olhar atento? Não é procurar pelo em ovo, não é tentar arrumar problema, olhar o bebê com doença, não é, mas a gente tem um olhar atento para o que realmente importa, que é a saúde do bebê. Sim, e até falo mais, assim, quando eu comecei a desconfiar da Gigi, tudo, muita gente falava para mim, é besteira, não é nada, não se preocupa à toa. E eu acho que não é se preocupar à toa. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de investigar, nem que seja para ser à toa, para ouvir não tem nada de errado. Mas se você tá sentindo que tem alguma coisa, vale a pena investigar. Porque se for alguma coisa, você descobre cedo, você tem a chance de tratar, de resolver. Então, eu acho que nunca achar que é bobagem, sabe? Aqui fica até um elogio para vocês. Vocês levaram o tratamento da Gigi tudo com uma leveza muito grande, sabe? Então, assim, eu como profissional imaginei em vários momentos que o tratamento dela fosse demorar, que a gente fosse levar muito tempo. Até eu me surpreendi com a alta, né? Mas isso tem muita relação com a forma como vocês levaram. Assim, no sentido de estamos fazendo o que ela precisa, isso aqui não é nada demais, ela não está sofrendo, é um momento de diversão para ela e o problema foi resolvido, né? Isso é principal, né? Mas foi engraçado que quando a gente foi fazer a avaliação, eu tava o Leandro falava pra mim que era bobagem, tá? Ele foi com essa, não, mas tudo bem, vamos lá, mas não vai ser nada. E eu tava meio, não, tudo bem, tomara que não seja nada, tal. Foi lá, e aí passou que tinha a questão da língua, da tensão, tudo. Eu saí de lá e comecei a chorar. E o Leandro, por que você tá chorando? Porque eu tinha que ter percebido antes. Mãe, né? Se culpando sempre. Eu tinha que ter percebido antes. E ele falou assim, amor, eu achei ótimo. Eu falei, como assim você achou ótimo? Porque agora a gente descobriu o que é e mas a gente vai resolver. Mas foi isso que eu senti, é disso que eu tô falando. E aí foi aí que também deu uma virada na minha cabeça. Então vamos fazer o que precisa fazer e vamos resolver. E foi. Então isso. A gente foi levando depois de uma forma leve. Mas no primeiro momento foi um baque, né? Porque mães se culpam de uma forma que os pais não se culpam. Não, você tem que desencravar uma unha, a gente fica desesperada. Então tem essa conotação de estar levando num médico, de estar levando num profissional da saúde, uma criança que é saudável. Principalmente perante os mais velhos, tá? Os avós normalmente costumam ter essa... na minha época não tinha nada disso. Não, né? mas foi legal até pra nossa família, porque todo mundo falava isso. Nossa, nunca tinha ouvido falar isso, mas
que legal. E eles viram a diferença, Sim. sabe? Não, a minha mãe, todo mundo que tava ali perto. Eles falaram, caraca, Fabi, mas como em uma semana já deu uma diferença, ela começou a fazer isso. Então todo mundo viu a diferença. Aí antes todo mundo era bobagem, mas todo mundo viu e falou, nossa, que doido que na minha época não tinha isso. Mas é isso, né? A gente tá evoluindo, a medicina também tá evoluindo. E o legal de ver o conhecimento indo assim é porque eu tinha ali, eu sempre faço umas pesquisas com os pacientes da clínica, e os pacientes que nos procuravam eram sempre assim, no começo, né, sei lá, 7, 8, 9 meses. E aí, conforme o conhecimento foi chegando, essas mães começaram a chegar, eu falo mães porque são 99% mães, os bebês começaram a chegar muito mais cedo. Então, com 4, 5 meses. E hoje, a gente pega os bebês direto na maternidade. Então, os pais vão pro centro lá pra gente avaliar com 1 mês, com 15 dias. O que isso significa? Significa que esses pais estão tendo esse olhar e a gente está gastando um tempo ínfimo para tratar essa criança, para ela ter um desenvolvimento livre depois. Então, isso é muito legal, esse conhecimento chegando, Sim. né? Não, isso que a gente, também essa questão que eu falei da culpa, né? Às vezes a gente tem algum problema na amamentação e a gente não pensa que o problema pode estar relacionado a alguma questão do bebê. A gente sempre põe a culpa na mãe. Porque não tem leite, porque isso, porque aquilo, porque o bico é invertido, enfim, às vezes não. Eu ouvi uma essa Muitas semana, vezes não, né? Eu ouvi uma essa semana que a mãe falou para mim, em avaliação, eu não amamentei, eu perdi a amamentação logo no começo, mas o médico me explicou que é porque ele nasceu numa época de muito frio, então ele não conseguiu mamar. Aí eu fiquei olhando e falei, o frio agora, não, nós vamos colocar na conta do frio também. Então a galera, o pessoal lá do norte, gente, né, da Noruega, nunca vai amamentar. Gente, olha, assim, de verdade, assim, então fica sempre na conta da mãe, viu? E a gente sabe hoje que é 0,01% de casos que tem a ver com alguma coisa relacionada à mãe, né, o distúrbio da amamentação. Mas a gente sempre coloca, sempre a mãe que não consegue, eu não consegui amamentar, e às vezes é o bebê que não, né, é a frase que a gente mais ouve, eu não consegui amamentar. E aí a gente falou dessa questão de estimular o bebê. Então tem vários tipos de atividade que a gente pode fazer. E você dá muitas dicas lá no seu Instagram para cada fase, para cada etapa que a gente pode ajudar. Então, lógico, se não fizer nada, o bebê vai engatinhar? Vai engatinhar. Mas você pode fazer ali, então, como a gente tinha as lições de casa, né? Colocar as almofadas pra Gigi passar por cima, pra ela fazer o gato. E era muito engraçado que ela empurrava a almofada e passava. Gigi tava em outro nível já. Outro nível, mais esperta do que a gente. Mas tem vários tipos de atividade, né? Hoje eu tava vendo no seu Instagram, inclusive, uma que eu preciso começar a fazer com a Gigi, que é colocar as coisinhas na parede, porque agora ela fica de pezinha, né? Então, colocar estímulos, brinquedos, coisinhas que ela levanta para alcançar. Então tem várias coisas, né? As pessoas confundem muito, Fabi, que eu acho que hoje é o meu maior dilema no Instagram, assim, é esse. As pessoas confundem muito o incentivo com o exercício. E eu me esforço muito para fazer as pessoas entenderem que, assim, quando a gente fala de incentivo, a gente está falando de dar oportunidade para o bebê. Então, o que é né? O que são os incentivos que eu falo tanto no Instagram? É você preparar o ambiente, você deixar ali uma outra coisa disponível para aquele bebê se desenvolver com oportunidade. Não tem nada a ver com a gente ficar 2, né? Então, muitas vezes as pessoas me ouvem falando e falam, nossa, ela fala como se eu tivesse o dia inteiro para ficar exercitando o bebê. E não é isso. Então, por exemplo, isso que você falou da parede, né? A dica para a criança andar. Pegar um monte de bexiguinha, colar ali, né? Enfim, e você colocar ali, e obviamente você supervisionando aquilo, deixar esse bebê explorar. Né? Então, muitas vezes a gente vai nas lojas caras e compra brinquedos carésimos e coloca lá, achando que isso é um excelente incentivo. Sim. E não é disso que a gente fala. Então, quando eu falo de colocar o bebê em cima da sua perna, de deixar o bebê te escalar, a gente está falando de provocar oportunidades e não de ficar exercitando esse bebê o dia inteiro. Sim. Não, e essa questão do brinquedos caros, né? Às vezes a criança gosta das coisas mais simples. A gente gosta de caixinha de remédio, etiqueta. Tá barato, aí, o que eu fiz? Eu peguei um ursinho de pelúcia, aquele polvinho, peguei as etiquetas todas da roupa dela, minha avó costurou uma em cada pontinha. Ela ama, gente. Gente, adorei a dica. Então, assim, ela gosta de coisa... O que não é brinquedo é aquela controle remoto. Lógico, toda criança gosta de controle remoto. Então, às vezes é isso, que nem bexiga. E tem coisinhas que ela possa... E com segurança, óbvio, né? Que não tenha nenhum tipo de problema. Mas que ela possa explorar. E outra coisa que eu queria falar, que eu queria que você falasse aqui, da importância do tummy time desde pequenininho, né? De colocar de barriga pra baixo, desde pequenininho. Eu, no começo, não colocava muito, e era tipo assim, tão pequenininha, ficava no colo. Então, não tinha essa questão de, pode sim pôr no chão, coloca no chão desde pequeno. Eu não tinha essa noção
da importância de deixar desde pequenininho, de ter esse ambiente do chão, de deixar o bebê explorar. Então, o que acontece assim, em 94, se eu não me engano, 94, 96, existiu uma campanha nos Estados Unidos chamada Back to Sleep, que foi uma campanha para evitar a síndrome da morte súbita. Essa campanha, eles fizeram uma investigação, isso é um dado importante para todo mundo que te escuta aqui saber. Eles fizeram uma investigação para saber por que esses bebês morriam durante a noite, né? E muita gente acha que a morte súbita está relacionada ao bebê sufocar, né? E não é isso. Quando as pessoas faziam autópsia desses bebês, a gente não encontrava sinais de sufocamento, né? Era uma morte súbita mesmo. E aí, o que eles investigaram? Quais fatores estavam ligados a esse bebê morrer subitamente durante o sono? Né? E aí eles viram que eram bebês menores de 6 meses, bebês que estavam no posicionamento de bruços no sono noturno, bebês que tinham pais fumantes, pessoas que fumavam ali no ambiente, que estavam em ambientes quentes, não ventilados, que tinham kit berço e que tinham travesseiro. Então, lá nos Estados Unidos, eles fizeram, a Academia de Pediatria fez uma campanha para todos esses fatores serem evitados. Então, aquela coisa, travesseiro só depois dos 2 anos, vamos abrir as janelas do quarto, abolir kit berço, tudo isso. E no meio disso, começou a campanha de dormir de barriga para cima, né? E a gente teve, obviamente, com todos esses recursos, uma queda na síndrome de morte súbita, o que é ótimo, mas a gente teve um índice, por exemplo, de 600% do aumento de assimetrias cranianas e de torcicolos. Por quê? Porque esses bebês pararam de ficar de bruços durante o dia. Então, acabou assim que foi uma grande confusão até hoje, né? A gente tem essa coisa do tummy time, porque as pessoas entenderam que colocar o bebê de barriga para baixo era um problema. Era um e perigo. Não é isso. Na verdade, a gente fala de não colocar durante o sono noturno nos primeiros 6 meses de vida do bebê e nesse tipo de ambiente, né? Então, quando esse bebê já se vira sozinho durante a noite, a gente pode ficar tranquila, sem nenhum problema. Durante o dia, esse bebê pode dormir sonecas de bruços tranquilamente, né? Quando a gente pensa no modo como a gente dorme de bruços. Né, porque é muito gostoso dormir acolhido ali, né? Então é uma posição de conforto. E eu até criei um projeto agora que eu devo soltar nos próximos meses, mas ele é um projeto que foi um projeto que eu estou escrevendo há cerca de 2 anos, porque ele é um projeto que trata sobre o benefício do bruços nos primeiros 4 meses de vida, porque hoje é o nosso calcanhar de Aquiles. As pessoas... E assim, é normal, Fabi, você foi para casa com a Gigi, você tá com um ser muito pequenininho. Então, o que você quer? Alimentar, trocar a fralda, manter ele acolhido no colo, mas as pessoas não entendem que o tummy time, ele pode ser feito nessas situações. Sim. Então, posturas como colocar o bebê de barriga para baixo no colo, no braço, no seu peito, aqui. nas pernas, em almofadas na cama do seu lado, com a sua supervisão, tudo isso é muito possível. Então, é trazer essa noção de que o benefício dessa postura nesses meses iniciais, ele se estende muito além de uma questão motora. Então, a gente sabe que os refluxos, o funcionamento do intestino, a questão do fortalecimento de toda essa musculatura de deglutição, mastigação que vai vir depois, ele é muito beneficiado. Tudo isso já comprovado cientificamente. Sim. E assim, no começo, até uma coisa que me ajudou muito, assim, no começo a gente tinha aqueles tapetinhos pequenininhos, que só cabia ela. Então, assim, colocava, às vezes a gente sentava junto, às vezes não. Depois que eu comprei o tatame, né, o tapete grande, que dá pra ela ficar, um monte de gente, brinquedo, dá pra deitar junto. Vira o ambiente da criança. Vira o ambiente dela e a gente fica junto. Então, assim, não é assim, coloca ela ali e eu fico sentada, né? Não, eu fico junto com ela. Então, isso fez com que eu ficasse mais com ela. É isso que passa aquela coisa das pessoas terem pena, né? Ai, tô com pena, tá ali sozinha. Eu vejo muitas famílias que colocam o tapetinho no quarto da bebê. E aí eu sempre falo, gente, a gente faz o quarto do bebê tudo quando a gente tá grávida, é o lugar que a gente menos fica. Então você vai colocar um tapetinho lá dentro, você nunca vai colocar o bebê lá, agora é hora do tummy time, eu vou pra dentro do quarto, vou pôr o bebê no chão e vou ficar lá olhando. Se você trouxer isso como ambiente do bebê, que é o seu, então você tá lá fazendo seu home office, seu marido tá ali na sala, você tá na cozinha, deixa a bebê ali no meio, entendeu? Faz parte. E é óbvio que nesses primeiros meses, principalmente nos 2 primeiros, a gente não vai colocar o bebê no chão, né? A gente não fala chão, azulejo, chão, piso, a gente tá falando de um ambiente ali montado, muitas vezes o tummy time dentro do Moisés, né? Então tudo isso é orientação. Sim. E esse de dormir de bruços, esses dias eu acordo, a gente tava dormindo comigo assim do meu lado de manhã, eu acordo, tá ela de bruços, mas com a bundinha pra cima. Ai, gente, aí eles dobram, né? Dobra o joelho e fica com a bundinha pra cima, assim. Bonitinha. Tirei várias fotos antes dela acordar pra registrar, porque eu achei muito fofo. E você falou aqui da questão da assimetria craniana. O que é a assimetria craniana?
Então, a simetria craniana é uma disfunção que a gente encontra em muitos bebês, e tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente aqui já conheceu alguém. É um terreno muito arenoso ainda, tem pouca gente que fala sobre isso, né? Pouco médico que tem esse conhecimento, pouco profissional da minha área que tem esse conhecimento. Nada mais é do que a gente encontrar uma área de planificação, né, ou o achatamento, que a gente é um termo bem vulgar para isso, então a gente usa muito pouco, mas o achatamento na cabecinha do bebê. Então, se você olha um crânio, ele não tem que ser diferente do que muita gente pensa, ele tem que ser uma bolinha. Não, a gente tem vários formatos. Ele pode ser mais oval, ele pode ser mais comprido, ele pode ser mais largo, mais estreito, mas ele tem que ser todinho convexo, né? Ele tem que ser todinho calotinha. A gente não pode encontrar uma área côncava, uma área reta, né? Planificada. Quando a gente encontra uma área dessa, a gente está de frente a um sinal de que existe alguma alteração no corpo do bebê. Então, diferente do que muita gente pensa, esse bebê não amassou a cabeça de ficar deitado, né? Então, você também não é culpada disso. Eu deixei meu bebê muito deitado. Não é isso que amassa um crânio. Lógico que existem exceções, como, por exemplo, prematuros extremos, que têm o crânio ainda moldável, mas os bebês que a gente atende com assimetria são bebês que têm a planificação craniana por alguma disfunção no corpinho do bebê. Então, uma retenção, por exemplo, uma torção num ombro que repuxa essa calota e segura ali e planificar. Então, eu dou o exemplo sempre que é como você olhar um bebê com febre. Quando você olha um bebê com febre, você não vai tratar a febre, você vai ver o que está causando a febre. É uma infecção urinária, é uma pneumonia, aí você vai tratar aquilo. Então, a assimetria é a mesma coisa. A gente vai tratar o que está causando a assimetria, aquela assimetria vai embora. Sim, né? Sim. E o torcicolo? O torcicolo é uma disfunção biomecânica, então o torcicolo que a gente chama de verdadeiro é uma alteração no pescoço do bebê, né? Então uma tensão naquele pescoço que faz com que ele tenha uma preferência de rotação para um lado e inclinação para o outro, né? Mas o torcicolo, ele pode ser encontrado no corpo inteiro do bebê. Então um bebê que não teve ali o diagnóstico de torcicolo nos primeiros meses de vida e que ele já sentou, por exemplo, muito provavelmente quando você vai fazer essa análise, que foi o caso da Gigi, a gente não encontra um pescoço assim, né? Você encontra o quê? Essa disfunção já na coluna, por exemplo. Então, tem um estudo super recente que saiu agora que diz que 73% das crianças que tiveram torcicolo não tratado são adolescentes e adultos com escoliose. Por quê? Porque aquela torção desce. Então, quando a gente está falando de torcicolo, a gente está falando de um corpo que está torcido. Essa torção pode ser encontrada, dependendo da idade, até no tornozelo. Não, e é isso que você falou da Gigi. Aí eu fui ver depois, né, tudo, fotos antigas, desde toda foto ela tá assim, pro mesmo lado. As sempre. minhas. Todas pro mesmo lado. Aí eu falei, caraca, como que... Eu sempre tava tortinho, mas a gente nunca tinha me tocado que era sempre pro mesmo lado, Não, e você não tinha conhecimento, você não ia reparar nisso. Sim. Aí agora você fica, né, com o olho agora você pegar alguém, você vai falar, olha, o pescocinho tá muito pro lado. Já fica com o olhar mais direcionado, né? Mas da Gigi... E da Gigi também teve a questão da língua, que é até uma questão que eu queria falar aqui, que é a questão do freio lingual com a alteração da musculatura, né? Isso, este é um assunto que está muito em estudo hoje, então a gente não tem artigos diretos de uma situação com a outra, mas a gente tem estudos anatômicos e todos os estudos aí que falam sobre sobre as consequências dessa fugiu a palavra, meu Deus. Não é do freio. Sobre ai, meu pai. Tensão? Conexão. Sobre a conexão de toda essa região tensa de base de língua com o resto do corpo. Então, não só falando da questão muscular, né? A gente fala das fáscias, que é todo esse tecido que recobre o corpo, de toda a ligação de inervação. Então, hoje a gente sabe que o freio, que é essa estrutura que está embaixo da língua, que é uma estrutura que todo mundo tem, ela pode acontecer alguma alteração genética dela, né? Por volta da 8ª semana de gestação ali, que faça com que esse freio não evapore o tanto que ele deveria, então ele pode aparecer no bebê mais na ponta da língua, mais para o meio e mais posteriormente, né? Então a gente tem o teste da linguinha que é feito nas maternidades, né? Que em muito lugar ele é obrigatório, mas não faz, mas a gente tem muitos furos nesse teste, né? A gente tem pessoas aplicando que não são habilitadas, a gente tem maternidades que não aplicam, a gente tem maternidades que aplicam e não explicam para os pais que aquele teste deu alterado, e a gente tem
muitas situações onde esse freio que está de fato alterado, ele não pontuou nesse teste como alterado, por ser um freio mais posterior, que era o caso da Gigi, e que estava impactando também no movimento. Então, hoje a gente sabe que as crianças com o freio alterado, elas têm posturas muito específicas de pescoço, com retração dos ombros, posicionamentos em rotação. Então, são os bebês com bastante dificuldade de posicionamento em bruços, são bebês que têm dificuldade nas aquisições onde usam os braços, né? E a gente está escrevendo tudo isso para publicar cientificamente, se Deus quiser, em breve. Mas esse assunto é um assunto que dá o que falar. E é muito doido a questão da língua, né? Ter a interligação com o corpo inteiro, com toda a musculatura. Porque, né, a Gigi, além dela não tava alcançando ali os marcos na idade certa, ela não tolerava bruços, ela chorava, não ficava de bruços, e ela chorava muito na hora de trocar de roupa nos bracinhos, então na hora de passar a roupa pelo braço e na hora de lavar o pescoço. Ela tinha uma retração muito grande. Ela tava sempre assim. Então a gente não via o pescoço dela, a gente até falava, nossa, ela não tem pescoço. Agora não, ela tá aqui, ó, o pescocinho e tal. Então, mas quando a gente pensa na língua, a gente não tá pensando assim, por exemplo, a gente tem um osso aqui chamado ióide, que é um osso anelar, né? E no ióide a gente tem vários músculos que se conectam a essa região aqui, né? De clavícula, de escápula. E quando a gente tem uma alteração de freio, esse ióide está para dentro. Então a gente tem tudo isso aqui muito retraído, né? Por isso que eu falei, quando a gente estuda anatomia, a gente consegue enxergar que essas ligações existem. E a nossa casuística na clínica é gigantesca. Então a gente está procurando pontuar tudo isso para ajudar o maior número de pessoas possíveis e olhar tudo isso com cautela, obviamente. Sim. E aí na Gigi, até para quem não acompanhou aí no caso dela, foi muito doido, porque a gente fez o piquezinho da linguinha e no mesmo dia ela rolou, que ela nunca tinha rolado. No mesmo dia, então foi surreal. E aí dali em diante, com a física, com a fono, que a gente foi vendo todo o desenvolvimento dela, mas foi surreal como, tipo, por um acaso ela rolou no mesmo dia? Não foi o acaso. Então assim, a gente fala que é soltar um elástico no meio do corpo meio da que criança. ela tava assim, destravou, ela conseguiu fazer o movimento que até então ela não tinha conseguido fazer. Então pra gente foi nítido, assim, perceptível como tinha essa ligação. Que às vezes a gente pensa, será mesmo? Mas a gente viu ali acontecer, então foi muito doido. Dela foi mesmo. E a questão que tem muita gente que fala assim, meu bebê prefere usar a mão esquerda, prefere usar a mão direita, e eu já vi você falando que não existe essa questão de preferência. Não, a gente confunde muito preferência com dominância, né? Então, quando a gente fala de dominância, a gente tá falando de destro e canhoto, a gente fala de uma questão que está relacionada ao hemisfério cerebral e é algo que aparece no desenvolvimento motor por falta do quarto, quinto ano de vida, de vida. Então, quando a gente está vendo um bebê que só fica com o pescoço para a direita, um bebê que só vira para o lado direito, um bebê que toda vez que ele vai se pôr em pé, ele levanta com a perna direita, só anda para o lado direito, a gente não está falando de um bebê que prefere o lado direito. A gente está falando de um bebê que está negligenciando o esquerdo. Então, a gente precisa ter esse olhar atento, porque um bebê que deita e fica virado para cá, ele não é um bebê que está gostando de olhar para cá, ele é um bebê que não consegue olhar para cá. Então, o que isso mostra pra gente? Que alguma coisa está desviando a linha média dessa criança. E várias disfunções estão ligadas a isso. A alteração de freio, o próprio torcicolo, as assimetrias. Então, muita gente fala, mas a assimetria estética, por exemplo, né? E aí, quando a gente vai notar, essa assimetria estética tá fazendo esse bebê negligenciar um lado, ter dificuldade de virar para outro. Então, as preferências, elas são um importantíssimo sinal de alerta, porque é, inclusive, o primeiro sinal de que esse bebê dá pra gente, de que ele não está confortável dentro do seu próprio corpo. Sim. A gente já falou aqui da importância do tummy time, né? Que é o colocar o bebê de bruços. Tem alguma relação de pôr o bebê de bruços e do refluxo, de melhorar, de piorar o refluxo? Sim. A gente tem isso tem bastante estudo, são estudos mais antigos, mas isso tem bastante estudo. O bebê, quando ele é colocado de barriguinha para baixo, ele desloca a sua força, né, o seu centro ali, tudo, para a face ventral do corpo. Então, quando a gente coloca, a gente chama isso de weight bearing, né? Até o pessoal lembra aí na época do Covid, que todo mundo a prona. O pessoal que ficava em estado grave, essa é uma conduta que a gente tem dentro de UTI, em síndromes graves respiratórias, a gente vira a pessoa de barriga para baixo. Por quê? Porque a gente perfunde outras áreas
ventila outras áreas no corpo, né? Uhum. Então, quando a gente está falando de um bebê que tem todas as suas estruturas aí, quando nasceu, o bebê nasce com diástase, né? Aquela abertura. Então, quando a gente pega um bebê e ele está de barriga para cima, essa digestão é ruim, né? A deglutição é ruim, tudo isso. Não quer dizer que esse bebê não pode ficar de barriga para cima, de jeito nenhum. Mas o colocar esse bebê de barriga para baixo faz com que todos os tubos que vão se formar, todas as cintas que tem que fazer o posicionamento muscular ali, tudo, elas comecem a trabalhar. Então, a gente faz com que essa criança tenha uma deglutição melhor. Você coloca o bebê de barriguinha para baixo, ele solta os punzinhos dele lá, eles arrotam, né? Muitas vezes a gente coloca de barriga para baixo, volta aquele leite que estava na tampa, assim, o que é super normal. Então, a gente faz esse bebê trabalhar diferente, com diferentes forças atuando no seu sistema digestório ali. Sim. E aí, a gente já falou da questão de ficar em pé antes da hora. Não tem uma idade certa, a partir de qual mês que o bebê começa a se colocar em pé? Eles escalam entre 7 e 8 meses, tá? Também com variação, Fabi. A gente vê muito bebê no Instagram, às vezes eu reposto, depois eu falo, meu Deus, deixa eu apagar, porque as mães vão achar. Tem bebê com 6 meses que se põe em pé, e tem bebê que vai se pôr em pé com 9, ao invés de se colocar com 8, e tá tudo bem, né? Mas normalmente entre 7 e 8 meses ali, eles estão se pondo em pé. Isso significa que o corpo deles já aguenta o peso ser descarregado dessa forma. Então, essa é uma fase onde já não tem problema você colocar em pé, não em andador, em jumper, nada disso, mas não tem problema, por exemplo, você apoiar o bebê em pé no seu colo, em pé no chão, porque né? Ele já faz isso sozinho. Ele já faz isso sozinho. A gente só insiste sempre que essa não seja a postura frequente da criança, né? Sim. E qual o momento certo do bebê sentar? O sentar é o seguinte. Quando a gente fala de introdução alimentar, a gente está falando de um momento que muitas famílias ficam ansiosas, muitos pediatras ficam ansiosos e acaba sendo um foco ali muito importante dessa fase do bebê. E tudo bem, mas a gente sabe que o sentar, ele acontece com 6 meses e sinais de prontidão. E um desses sinais de prontidão é sentar com controle de tronco. As pessoas confundem muito isso com sentar sem apoio. Né? E eu repito isso muitas vezes. Sentar com controle de tronco é você sentar e você não cair com a cara em cima da mesa, cair para os lados, mas não significa que se você tirar aquele bebê do cadeirão, ele não tombe. Então, quando a gente fala do sentar com controle de tronco, a gente está falando de um bebê que você vai pôr no cadeirão, passar o cintinho e que ele vai ficar sentado, né? Então, Sim. A hora do sentar, ela foi muito interrompida por esse mal entendimento de que aos 6 meses o bebê tem que sentar sem apoio. E tem que começar a introdução. Né? Muita gente entende que para comer tem que estar sentando sem apoio. Então, dá 4 meses, as mães ficam enlouquecidas. Tem que sentar porque ele vai comer, tem que sentar que ele vai comer. Por recomendação, inclusive médica. Sim. E aí a gente sempre fala, gente, se o seu bebê estiver no chão, fazendo todas as aquisições que ele tem que fazer, quando você for fazer no dia da introdução alimentar, você vai colocar esse bebê no cadeirão, ele vai ficar lindo sentado, né? Porque o bebê se põe sentado sozinho através do gatinho com 7, 8 meses. A gente pode pôr ele sentado com apoio ali com 6 meses, né? Mas antes disso, não tem necessidade de a gente colocá-lo. Ficar forçando ele a sentar. E aí tem essa questão que você falou, porque muita gente fica assim, deu 6 meses cravado, tem que começar a introdução. E não, é 6 meses mais as aquisições. As minhas filhas começaram uma com 7 e outra com 8 a introdução alimentar. E tudo isso é analisado, obviamente, com o pediatra. A decisão não é minha, não é dos pais, é sempre do pediatra, né? Que vai analisar todos esses sinais. Sim. E aí, até um grande risco aqui é de começar a introdução quando o bebê ainda não tem esse controle, que é um risco de engasgo. De engasgo. Porque ele ainda não tem todos os sinais que ele tá pronto para começar a comer. E às vezes as pessoas, né? Eu falo, elas não matem o mensageiro, né? Eu sou só a mensageira. Então, às vezes as pessoas mandam assim, puxa, mas é um absurdo, essa não é a realidade, a gente não tem rede de apoio, eu preciso do andador porque eu não tenho rede de apoio. Eu falo, gente, a informação tá aí. É aquela história, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Então, quando a gente fala de sinais de prontidão, a gente tá falando de algo que existe por um motivo, não é porque alguém falou, tem que estar sentando. Então, quando a gente vai falar sobre os sinais de deglutição e tudo, se essa criança não estiver sentando legal, ela engasga mesmo, é um risco muito alto. Sim. E quando vamos para os pais aí que estão nos assistindo, beleza, eles identificaram alguma questão que pode ser um atraso, pode ser uma assimetria, alguma coisa. E aí, qual o próximo passo?
É o que eu sempre falo. O seu melhor amigo, a melhor pessoa para estar com você nessa jornada, sempre é quem vê o seu bebê mensalmente, que é o pediatra. Então, qual seria o mundo ideal? Que você chegasse no pediatra e você falasse para ele, por exemplo, que o seu bebê vira só para um lado e que ele falasse para você, puxa, é verdade, é bom você procurar um especialista, né? E vá essa não é a realidade. A gente vê muito as mães serem mutadas nessa hora. Ah, isso aí não é nada. Ah, não tá tudo bem. Né? Então é o que eu sempre falo. Se você tem este apoio de quem está cuidando do seu bebê mensalmente, ótimo, excelente, busque um especialista, no caso, um fisioterapeuta que trabalhe com bebês, né? E isso é importante, porque um fisioterapeuta que atende só criança não é o especialista no bebê, em adulto não é o especialista no bebê, né? Se você não tem esse apoio ali, se você não sentiu isso, a pessoa tirou a tua voz nesse sentido, você não deve ficar sem tratar a criança. Então, você pode sim, por conta própria, procurar um profissional. A gente fala que o fisioterapeuta, ele tem autonomia profissional, nós somos profissionais de primeiro contato, ou seja, assim como você pode agendar uma consulta no dentista sem o seu médico falar que você tem que ir ao dentista, você pode ir num fisioterapeuta. Né? Então, você pode levar o bebê, óbvio que existem questões burocráticas de convênio para reembolso, e tudo, mas funcionalmente você pode levar num fisioterapeuta para que ele comece o tratamento, para né? que faça avaliação. Uma avaliação. Assim como você também pode levar na fono direto sem que o pediatra tenha Você pedido, tem uma disfunção na amamentação, enquanto tá todo mundo dizendo para você que tá normal, e muitas vezes o pediatra tem patrocínio de fórmulas maternas, enfim, e você pode procurar uma fono e falar, tô com problema, e pedir para ela te ajudar. Sim. Então fica a dica aí, gente. Sempre procurar o que eu falei. Se você sentiu que tem alguma coisa, na dúvida, é sempre bom investigar. É melhor que não seja nada, mas que você também fique com a consciência tranquila de que você foi atrás disso, né? E agora, a gente falou aqui já da questão do andador e dos pula-pulas, mas tem uma questão que eu até vi você falando já sobre as bicicletinhas de equilíbrio, que não tem o pedal. Elas são legais para ajudar no desenvolvimento? A partir de que fase que pode introduzir? Eu sou uma super fã das motoquinhas, desde aquelas de quando eu era pequena, assim, que eram aquelas totocas mesmo, adoro. É sempre uma questão de em que fase você vai usar. Então, se a gente está falando de uma dessas totocas, por exemplo, que são triciclos, né? Que tem o cinto e que alguém está levando, que a criança não vai pedalar, a gente pode usar desde 8 meses, quando existe o controle total do tronco, né? A criança que senta sem apoio. A mesma coisa para a cadeirinha de bicicleta, que muita gente me pergunta. E depois disso, as bicicletas de autonomia, então tem umas bonitinhas, pequenininhas, são uns triciclinhos, assim, que a criança faz. Essas a gente precisa que essa criança tenha domínio do próprio corpo em pé. Esse domínio acontece mais ou menos entre 15 e 18 meses. Então, essa criança que está ali entre 15 e 18 meses, se você der uma dessas bicicletinhas para ela, ela vai trabalhar a simetria, vai trabalhar a coordenação de andar ali enquanto ela está sentada, vai trabalhar o controle de queda, porque eles caem bastante, né, fazendo esse tipo de atividade. E aí a proteção para cair, se proteger desse jeito. Então, eu gosto bastante dessas atividades que dão esse tipo de autonomia, sim. E os slings, e não só o sling, mas o canguru também. Os carregadores, né? Eles têm algum tipo de malefício no sentido postural da criança? O malefício está sempre ligado ao modo como você usa, assim como as bicicletinhas. Então, quando a gente fala dos carregadores, eles têm um benefício gigantesco para o desenvolvimento do bebê. Eu fiz um curso até há pouco tempo e a gente discutiu muito isso no curso, que o balanço que o bebê sente no nosso colo, quando a gente está com o sling, nosso, enfim, de quem estiver carregando, ele é essencial para o desenvolvimento posterior do sistema vestibular, né, para o equilíbrio da criança. Então, os benefícios são gigantescos, né, a gente vê o método canguru aí desde maternidade. Sim. A grande questão é que a gente pode prejudicar os quadris da criança, por exemplo, principalmente quando a gente está falando de um posicionamento errado. Então, a orientação é que, independente da marca que você escolheu, enfim, né, tem que checar sempre o peso e a idade que aquela marca é apropriada, mas você deve manter sempre as perninhas do bebê em M. Isso significa que o joelho tem que estar mais alto que o quadril. Então, se você tentar isso, qualquer carregador, qualquer sling que você colocar, você posicionar dessa forma, o sucesso está garantido. E a recomendação que existe, né, das pessoas que estudam isso, de não colocar o bebê virado para o mundo. Né? Então, mas ele adora ver as coisas.
tudo bem, você pode carregar ele no colo, vendo as coisas, no carrinho, vendo as coisas, mas no sling, o modo como esse quadril fica posicionado, virado para o mundo, é interessante se você ver alguém vindo, você vai ver a perna da criança fazendo assim. É muito diferente do que você ver essa criança virada para você. O quadril, ele fica muito descoordenado. E fazer charutinho pro bebê dormir nos primeiros meses de vida. E charutinho é a treta do charutinho. Eu sabia, por isso que eu queria perguntar. O charutinho, gente, o charutinho, ele é assim, ele é uma contenção, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo que é contenção. Então, obviamente que a gente usa muito o charutinho, principalmente eu trabalhei muito tempo em UTI neonatal e a gente usa para acolher os bebês pequenos, né? Com essa coisa da contenção dos reflexos, dos sustinhos. A coisa perde um pouco a mão quando a gente cai nessa coisa do consumismo. Então, existem muitos tipos de charutinho que já vem prontos e que você faz. Então, assim, nos primeiros 3 meses de vida, esse bebê tem pouca mobilidade durante o sono. Então, o charutinho, nesses 3 primeiros meses, não é que ele é contraindicado. Eu não gosto de jeito nenhum, não é algo que eu indique para quem me pergunta, mas ele não é um problema nesses 3 primeiros meses. Né? Então, qual é o problema? Você posicionar o bebê errado. E embora a gente veja muitos vídeos, mas Fabi, se você digitar no YouTube, você vai ver muitos vídeos ensinando a colocar o bebê no charutinho com as mãos esticadas. E este é o maior atentado que existe no charutinho. Por quê? Quando você olha um recém-nascido, nenhum deles tem o braço esticado. Eles todos são assim. Né? Então, quando você pega um bebê e você estica esses 2 braços e você amarra, você cria um estado de alerta neste bebê gigantesco. Então, são bebês que são muito irritados, são bebês que têm sonecas curtas, são bebês que têm problemas digestivos, né? Então, assim, o que a gente percebe? A gente está indo contra a fisiologia do bebê. Então, a minha recomendação é, se você gosta de charutinho, se você já usa, e quem já usa tem dificuldade para tirar, coloquem o braço desses bebês cruzadinhos, né? Flexionados, dê conforto para esse bebê. Dentro do charutinho. E depois faça a transição de retirada, porque o seu bebê precisa ter movimento durante o sono. Sim. Uma coisa que o pediatra da Gigi, eu acho que falou, não era uma coisa que a gente já fazia, eu não fazia o charutinho na Gigi, porque enfim. Mas ele até falou uma coisa, acho que não sei se foi antes da Gigi nascer, enfim, que foi a questão de que antigamente os bebês ficavam no charutinho o dia inteiro, O né? dia inteiro. Na época das nossas avós no coeiro, tal, né? No coeirinho o dia inteiro, assim, você estava sempre o bebê enroladinho. E aí, hoje, não, os bebês não, né, ficam no chão e tal. Sim. E aí, eu até, assim, os nossos avós falam, nossa, como hoje as crianças se desenvolvem muito mais rápido. E aí, o pediatra falou que tem essa questão do corpo ter os reflexos, ter os espasmos, e quando você tem a liberdade de se movimentar, você vai ganhando essas aquisições. Não, todo mundo fala rápido. De conter o reflexo de Moro, por exemplo, que é aquele susto, mas pouca gente sabe para que o Moro existe. Então, o Moro, ele é um reflexo de sobrevivência, porque ele é o reflexo que libera tudo que a gente tem de estoma, de buraco. Então, quando uma criança tem reflexo de Moro, o que ela faz? Ela se abre para o mundo. Então, se ela estiver sufocando, ela vai ter Moro. Se ela estiver dormindo e colocar a cara no travesseiro, ela vai ter Moro. Então, reflexo de proteção. Se você pega essa criança e você contém este reflexo, você está, inclusive, sujeitando essa criança a riscos. Né? Então, eu tenho que deixar a criança se assustar? Não, existem posicionamentos como, por exemplo, o Bruços é o principal deles, que são posicionamentos de modulação do reflexo. Então, a criança aprende a conter o Moro. Ela tem o Moro, mas ela contém. Ela contém. É diferente de você inibir através de um enfaixamento, entendeu? E o ninho? Os ninhozinhos para dormir? O ninho é a mesma coisa, é um restritor, né, uma contenção de espaço. O ninho tem a conotação de trazer um pouco o conforto do útero, né, então de acolher, principalmente porque você encosta o bebê, o bebê precisa encostar nas beiradas, né, então os Moisés, essas coisas que contém, que o bebê consegue encostar o pezinho lá embaixo, eles passam esse conforto. A grande questão do ninho é que tem muitos hoje em dia que são acolchoados. Moles, gente, né? Mole, acolchoado, cheio de pano. Esses são perigosos. Então, se você vai usar um ninho, que use nesses primeiros meses e que ele seja usado com segurança. Então, ninhos, assim, aconchegantes, mas seguros, né? Acho que tem a selo do Imetro, não é? Porque tem muitos caseiros, né? Caseiras. Que as marcas caseiras fazem e tal, e que pode ter esse risco de sufocar. Exatamente. A gente usou bastante ninho com a Gigi nos primeiros meses. Eu não gostava de fazer o charutinho, porque eu sentia que eu tava prendendo ela, mas eu sentia que quando eu não colocava ela no ninho, no comecinho, quando ela tinha esses espasmos, ela ficava muito perdida no ambiente, acordava e chorava. Já no ninhozinho, ela tinha o espasmo, eu via, mas ela já, tipo, sentia as laterais
e relaxava de Que é novo. a mesma coisa que a gente fala do benefício de você, no berço seguro, colocar o bebê com o pé encostado lá embaixo. Então, você passa também essa ideia de contenção de espaço que é o que o bebê sente dentro do útero, né? Então, ele se organiza melhor. Sim, mas aí a partir de uma certa idade já começa a ficar perigoso, inclusive o ninho, né? Sempre com 3 meses, quando essa criança... E aí a gente volta lá na linha de desenvolvimento, no que essa criança começa a ganhar lateralidade, ou seja, ela começa a sair da postura, a gente precisa deixar o berço livre, sempre. Sim. Ai, gente. É muita coisa. Muitas informações para vocês aí. Bom, eu acho que... não, tem uma pergunta legal aqui, que acho que pode ficar essa dúvida. Como que é feita a fisioterapia nos bebezinhos? Ah, sim. A primeira coisa, quando a gente fala da físio nos bebês, é pensar no respeito àquele ser, né? Então, a gente pede permissão, é sempre uma permissão no olhar, assim. Eu peço permissão para tocar todos os bebês em que eu pego. E essa permissão, Fabi, ela começa no momento que você entra na minha sala, né? Então, eu sempre peço para os pais me darem o bebê, eu não tiro os bebês do colo dos pais, né? Então, a gente sempre invade esse espaço do bebê com a maior sutileza possível. Obviamente que alguns bebês, eles têm traumas muito grandes de posicionamento intraútero ou de vivência de UTI, de alguma coisa assim. São bebês mais chorosos à manipulação, bebês que não saem do colo das mães. A gente tem mães muito machucadas psicologicamente, emocionalmente, e isso passa para o bebê é uma extensão da mãe. Sim. Então, muitas vezes, a reação do bebê na físio, ela vem muito de uma mãe que tá ali tensa, preocupada. Por isso, eu digo muito o elogio a vocês pelo sucesso do tratamento da Gigi. Mas a gente pega o bebê com esse respeito e o nosso toque, ele é sempre um toque de leveza que recoloca as estruturas no lugar. Então, quando eu pego uma bebê que tá torcida, eu pego uma bebê que tá com estruturas que deveriam estar em lugares que não estão. Então, a gente, com toques, obviamente, técnicas específicas, a gente vem trazendo essas estruturas para o lugar, ao mesmo tempo que a gente trabalha a função da criança. Então, quando eu estou trabalhando um ombro, por exemplo, eu coloco essa criança de bruços e vou vendo as reações que ela tem. A partir do momento que essa criança tenta se virar, minha mão vira junto. Então, jamais o meu toque é limitante. Né? Então, a fisioterapia, ela não é nada que machuca, ela não é nada que contém, ela não é nada que alonga, que torce, que distorce, né? A gente recoloca esse bebê na função que ele deveria estar. Agora eu vou falar como leiga, sem termos técnicos, porque assim, ó, minha sogra, todo mundo, ai, tadinha, tá fazendo fisioterapia e tal. E aí, como que eu expliquei pra elas que talvez vocês possam entender? Quando a Gigi ia pra fisioterapia, pra Gigi era uma massagem, como se ela estivesse recebendo uma massagem e brincadeiras. Então, ela brincava de pegar o negócio de um lado, de pegar do outro, de engatinhar, de pegar... Então, era como se ela estivesse brincando e recebendo uma massagenzinha. Eu falava, gente, ela não dói, ela não dói, ela não sente dor, não é com força. É como se ela estivesse recebendo uma massagem. Então, pra gente que via, era nesse sentido. Lógico que não é só isso, é muito mais do que isso. Mas é isso que a gente diz de respeitar a criança. Porque eu lembro que a Gigi, ela gostava muito de pegar os brinquedos que estavam atrás de mim. E isso tem muita explicação quando a gente vai ver todo o cenário dela. Mas ela tentava girar toda vez que eu pegava na costela. Então, quando eu segurava na costela dela, ela tentava girar, eu tinha que ir junto. Porque se eu impeço ali, o que ela faz? Ela chora, ela reclama. Então, quando a gente vê muita criança que chora em terapia, muitas vezes o movimento não está sendo respeitado. Né? Então, até coloquei lá na entrada da clínica uma frase que eu sempre falo: a vida é um movimento, a gente não pode cortar isso. Sim. A gente tem que respeitar e permitir que a criança entre no movimento. O nosso papel como fisioterapeuta pediátrico é fornecer para essa criança o melhor movimento que ela puder, e não um movimento deturpado por alguma forma. Sim. E até eu vi você falar esses dias que eu tava acompanhando da questão do cercadinho. Porque a gente colocou esse final de semana passado, a gente foi num hotel e tinha um cercadinho / berço, né? Que ficou ali de berço pra ela no quarto. E em um momento a gente falou, cara, a gente precisa disso, porque ela tá numa fase que você tem que estar 24 horas seguindo ela pela casa. E às vezes eu tô sozinha com ela, eu não consigo ir no banheiro sem ela. E aí a Eliane falou, amor, a gente precisa pôr um cercadinho. Lógico que não pra ela ficar o dia inteiro, mas porque a gente não consegue fazer nada em casa. Porque antes, quando ela só engatinhava, ou até antes de engatinhar,
Ela ficava ali no tapetinho, eu ficava aqui no home office. Isso. Agora é impossível, é impossível. Mas essa sensação que você tem é uma sensação que muita gente tem. Por isso que eu falo que a gente, como pai e mãe, a gente tem que olhar muito pro nosso egoísmo. Porque muitas vezes a gente erra porque a gente é egoísta. Então, quando a gente pensa que a gente quer a criança ali quietinha, não Sim. nesse momento, mas assim, quando eu falo, não, a criança tem que ser ágil com 4 meses e tudo, e as pessoas falam, mas eu tenho que fazer minhas coisas. Tudo bem, mas ela pode ser ágil enquanto você faz as suas coisas, né? Sim. O cercadinho é o seguinte, Fabi, ele tem a função de cercar, né? Então, eu costumo dizer, você usa o cercadinho quando por qualquer motivo, e esse motivo pode incluir você querer fazer alguma coisa com o Leandro, por exemplo, que você precisa cercar a criança. O que eu não gosto? Quando eu vejo alguém falando assim, eu tenho um cachorro em casa, minha filha fica o dia inteiro no cercadinho. Aí eu sempre falo, cerca o cachorro também, né? Por quê? Não porque, Lígia, você é contra o cachorro, não é isso. Mas é porque a gente acaba inibindo o movimento do bebê em detrimento de outra coisa. Então, Sim. a orientação é, a minha mãe usou muito cercadinho quando eu deixava as meninas lá, elas eram pequenas. Por quê? Porque a casa da minha mãe tem piscina e tem muita escada. Então, quando as meninas estavam na fase de engatinhar, cada uma na sua época, a minha mãe ia pra cozinha, por exemplo, ela pegava a Elisa do chão e colocava dentro do cercadinho. Enquanto ela fazia comida, a Elisa ficava lá brincando. Acabou aquele período, você tira a criança. Isso não tem mal algum. Sim. Algum, zero. Existe também uma outra forma, que é um cercadinho que você coloca no chão. Né? Então, é aquela grade que parece de fazendinha, assim, de plástico. Sei. Então, algumas pessoas têm isso em casa, e aí, quando precisa limitar o espaço da criança, coloca aquilo no chão, coloca aquilo no chão, e aí vai fazendo alguma coisa, entendeu? Então, também é uma opção. Mas sempre pensar que você tem que ter um motivo para cercar a criança. Né? Sim. A gente até começou assim, por exemplo, a moça que cuida da Gigi. A hora que ela tinha que. Às vezes a gente não tá em casa, né? O dia que não tá ninguém, tá só ela com a Gigi. Aí ela precisa preparar o almoço da Gigi. Não, ela tem que preparar o almoço com a Gigi no colo, não tem sabe? como. E aí é mais perigoso do que se ela colocar Com ele ali. certeza. A gente falou, não, aí a gente colocou lá, montou, que é usado de vez em quando. Super viável. Mas a gente não tinha, ela não tinha até então, porque a gente nem tinha pensado nisso. Então a gente ficava o dia inteiro ali. Aí quando a gente viu no hotel, usou e falou. Que é maternidade real, né, Fabi? Que é o que eu sempre falo. A informação tá aí, é óbvio que... É como eu falo, por exemplo, do celular. O uso de tela, o uso de tela. É óbvio que minhas filhas também têm contato com o celular. Sim. Mas é a gente ter a noção do quanto aquilo é maléfico e procurar usar o menos possível. Sim. Então, quando eu falo que o andador é prejudicial e eu vejo as pessoas indo lá e falar, eu coloco mesmo porque eu tenho que fazer minhas coisas, pra mim isso é egoísmo, porque eu tô passando uma informação. É o mesmo egoísmo que a gente tem quando a gente acende um cigarro quando adulto. A gente sabe que aquilo mata, né? A gente tá sendo egoísta com nós mesmos. Dane-se que mata e vou fumar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas condutas. Então, quando a gente sabe que algo é maléfico, é nossa obrigação como cuidador a gente evitar aquilo. Em muitas situações a gente não vai evitar, não vai conseguir evitar? Claro que não. Mas na maior parte do tempo, a gente tem que ter esse olhar atento. Cuidar é isso, né? Sim. Uma dúvida. Minha avó deu uma... Avó. Deu pra Gigi aquelas meinhas joelheirinhas, sabe? Até hoje eu não usei. Desculpa aí, vó. Mas tem necessidade de usar? Se você estiver fazendo a Gigi engatinhar no asfalto, por exemplo, tem. Né? Se você estiver fazendo a Gigi engatinhar na grama e ela é uma criança, por exemplo, as crianças com síndrome de Down têm muita sensibilidade. Você pode usar. Agora, no dia a dia, não tem necessidade. Pra não escorregar, Ela não escorrega sem a joelheira, a menos que ela esteja engatinhando num tecido de organza, enfim, e ela precise manter o equilíbrio, a gente usa. Então, eu tenho uma paciente que o piso da casa dela é um laminado que escorrega muito. E a gente teve muita dificuldade com arrastar, Fabi. Essa menina ia pra físio, eu fazia de tudo. E eu falava, gente, não tem motivo pra ela não engatinhar. Não existe um motivo. Aí um dia eu falei, me manda um vídeo dela arrastando na sua casa. Aí ela mandou, sabe aquele piso que você olha assim, ele assim, até brilha, é um espelho. Aí eu falei, mas vamos tentar pôr uma joelheira nela, porque ela tá escorregando. E aquele é o ambiente dela. Ela fica lá o dia inteiro. Pois ela colocou e ela engatinhou. Então, esse tipo de detalhe faz a diferença. Mas assim, vou colocar pra engatinhar, não tem motivo. Não tem, e não machuca. Mas pode pôr na casa da vovó, que ela vai ficar... Vou pôr o dia que ela for pra ela ver que ela tá usando. Ai, gente, chegamos ao fim. Eu falo mais que o homem da cobra aqui também. Mas acho que foi muito legal. Acho que vai tirar muita dúvida do pessoal aí. Sim. Passou muita informação importante. Mas como eu falei, gente, lá no Instagram tô super à disposição. Já tem muita informação já disponível nos destaques, no perfil e todo dia respondendo pergunta, tudo. Então tem muita informação lá. Vou deixar todos os contatos para vocês aqui na descrição do vídeo, do áudio.
E vocês podem também encontrar o podcast completo no meu canal do YouTube, Fabi Santina. Temos também o canal de Cortes, que é o Cortes Vida de Mãe Podcast, e o Insta, que é o Vida de Mãe Podcast. Aí vocês encontram tudo lá também. Queria agradecer mais uma vez a presença. Fabi. Obrigada. Eu acho que o maior poder que alguém pode nos dar hoje como profissionais é o poder de dar o conhecimento mesmo para as famílias. Então, eu te agradeço muito a oportunidade de trazer um pouquinho do conhecimento para todas. Eu que agradeço, gente. É isso. Um beijo. Tchau.